Eu ainda não tinha terminado de mastigar as últimas garfadas quando o telefone sumiu da minha mão, como se tivesse sido sugado pela própria correria do almoço em família. A mesa, ao meu redor, parecia um mosaico de risos e histórias contadas em voz alta demais, como se o restaurante inteiro estivesse tentando me entreter para que eu não percebesse a distância que crescia entre quem eu era e aquilo que eu tinha deixado para trás na tela de vidro do meu celular. Minha irmã falava sobre a escola, meu pai sobre o próximo projeto no trabalho, minha mãe com um sorriso que parecia prometer cura para qualquer dia ruim. E eu, entre mordidas e lembranças, percebia que a única coisa que realmente me pertencia naquele instante era a pequena tela fria que ficava escondida na palma da minha mão, até que o silêncio da casa me lembrou. Eu a deixei para trás na mesa. Quando finalmente me levantei para pedir a conta, o salão parecia menos acolhedor do que antes, como se as paredes estivessem prestes a sussurrar segredos antigos. A garçonete, uma figura que eu não tinha reparado antes, esteve ali durante todo o almoço, movendo-se entre as mesas com uma graça que quase não tocava o chão. Ela não tinha olhos grandes, nem um sorriso fácil. Havia ali uma clareza áspera, a tipo de pessoa que sabe onde está cada coisa e, mais importante, sabe o que não deve ser visto. Eu não tinha reparado nela antes porque, naquela hora, o que importava não era quem ela era, mas o que eu desejava que o dia fosse. Simples, sem ruídos, sem a sensação de que alguém pudesse estar gravando cada gesto meu como se eu fosse apenas mais uma marionete no circuito de uma cidade que não deixa ninguém em paz. O tempo, porém, escolheu um outro ritmo para mim assim que o garçom começou a empilhar os pratos. O cheiro de alho e azeite ainda pairava no ar, mas o ar parecia mais pesado, como se cada respiração me pedisse para parar e ouvir o que não estava sendo dito. A garçonete apareceu de onde menos esperava, e a primeira coisa que ela fez foi fechar a porta com uma lentidão que tinha algo de ritual. Não houve batida súbita. Houve, ao contrário, um silêncio que caiu sobre o salão como se alguém tivesse apagado as luzes de uma só vez, deixando apenas as sombras para registrar o que venho a ser visto. Ela moveu-se até a minha frente, não com pressa, mas com uma finalidade que eu não tinha entendido ainda. A distância entre nós não era grande, mas parecia um abismo que se abrira sem ruídos. O olhar dela não era de maldade. Era de alguém que já viu o suficiente para saber que certas perguntas não devem ser feitas em voz alta. E então, com uma voz que parecia ter sido gravada em algum lugar entre um registro antigo e uma confidência, ela disse algo que soou como uma advertência disfarçada de curiosidade. Promete que não vai desmaiar. A frase caiu na mesa entre a minha própria vontade de rir da seriedade do pedido e o peso real do que aquilo significava. Não se tratava apenas de não desmaiar. Tratava-se de manter a cabeça em cada silêncio que eles estavam prestes a revelar. Desmaiar por quê? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas o meu coração já escorria por dentro da camisa, como se tivesse encontrado a porta de uma sala fria que eu não sabia que existia ali, bem no meio do meu estômago. Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, estendeu a mão e, com o cuidado de quem não quer quebrar nada, deixou que a ponta dos dedos tocasse uma pequena tela escondida sob o tampo da mesa. Não uma tela de celular, mas uma panelinha discreta que parecia ter sido instalada ali para aquele único momento. Havia ali um brilho pálido, uma promessa de ver algo que estava para mudar o que eu acreditava saber sobre aquele lugar, sobre as pessoas ao meu redor, sobre a mim mesmo, que por algum impulso infantil preferia não encarar. É só uma lembrança do que aconteceu aqui, ela murmurou, sem olhar para mim de verdade, como se tivesse certeza de que eu não entenderia o que veria. E então, sem explicação, o olhar dela despontou para o canto de onde a tela se acendia, e a porta, que até então parecia apenas uma barreira física, ganhou uma outra qualidade, a de um anteparo entre o que eu sou e o que a minha curiosidade pode me lançar para dentro. Eu me afundei na cadeira, não de lado, mas de frente para o mundo que aquele pedaço de metal e vidro pareciam esconder. A tela ainda não dizia nada, apenas piscava com a promessa de uma história que seria contada sem palavras, pela linguagem do passado, gravado no ar.
Um barulho distante, uma garfada que caiu de leve, o tilintar de talheres que não mais me perturbavam, tudo se dissolveu quando o brilho do monitor, ainda sem forma, começou a refletir nos olhos dela. O reflexo não era meu, era o de alguém que esteve aqui antes de mim, que observou cada movimento meu, que registrou o que o meu corpo não consegue pronunciar. E ali, entre o peso de uma colher apoiada na porcelana e o silêncio que se tornava cada vez mais denso, percebi que eu não estava sendo convidado a ver apenas imagens de uma câmera no alto da mesa, mas algo muito mais primitivo, a lembrança de algo que não deveria ser visto por alguém que não está preparado para entender o que o tempo guarda. Promete que não vai desmaiar, repetiu a voz, não mais na minha cabeça, mas sobre a mesa, como se cada sílaba fosse uma garantia que eu precisava assinar com minha própria respiração. Eu não sabia dizer qual era o tipo de desmaio que eles temiam, se o desmaio por causa da repentina revelação ou por causa do que esse tipo de revelação poderia fazer comigo, com a minha percepção de tudo que eu já tinha feito e visto. A garçom não piscou, apenas esperou, com a paciência que tem quem sabe que o relógio é o maior cúmplice de todos e que cada segundo pode ser o momento de uma nova verdade que não pode mais voltar a ser apenas segredo. Enquanto a tela acendia e o brilho crescia, o que vi não era uma simples gravação de alguém que esteve ali, mas uma trêmula coreografia de gestos que eu reconhecia, ou pelo menos fingia reconhecer, como se o espaço ao meu redor tivesse guardado por anos uma via de escape que eu tive a coragem de ignorar até aquele exato instante. Os olhos, o jeito de se mover, o modo como a luz refletia nos objetos, tudo parecia estar alinhado para me lembrar de algo que eu preferia que não existisse lá fora, fora daquele restaurante que, de repente, parecia ter virado uma câmara escura onde cada gesto meu era luz que se transforma em sombra. A promessa precisava ser cumprida antes que qualquer coisa pudesse ser revelada, mas a verdade que estava prestes a surgir não cabia na minha garganta. Eu encontrei o som da minha própria respiração, o toque da minha mão na borda da cadeira, o calor do copo de água que tremia levemente, como se alguém fosse correndo por dentro de mim, mexendo os músculos que o dia inteiro mantiveram quietos. As imagens passaram a fluir, primeiro com etapas sutis, quase indecifráveis, como se o mundo inteiro tivesse se colocado em câmera lenta, e depois com uma velocidade que me obrigou a encostar o olhar, o corpo inteiro, na tela que já não era apenas vidro, mas um portal para uma memória que insistia em permanecer. Eu reconheci rostos que não era para eu reconhecer, objetos que não deveriam estar onde estavam, e o próprio cenário parecia ter uma memória que não era a minha. A garçonete, dessa vez, não parecia mais apenas encarregar-se das mesas. Ela era a portadora de uma verdade que eu ainda não era capaz de compreender. Uma verdade que o meu próprio passado, o que eu chamei de família, talvez tenha tentado manter em sigilo por tempo demais. O que eu via não era apenas o que alguém poderia ter gravado por acaso. Era uma sequência que poderia explicar por que a minha vida inteira se movia em torno de pequenas coincidências que, de tão comuns, pareciam apenas as escolhas normais de uma pessoa que segue em frente. E, no entanto, havia ali uma conexão que superava o acaso. Cada traço, cada gesto, parecia estar apontando para uma linha invisível que ligava tudo o que eu sou ao que eu ainda não soube enfrentar. Quando o brilho cessou por um instante, a sala voltou a ser a mesma sala, mas com um peso que não existia antes. A garçonete encostou o tampo da mão na mesa, não para intimidar, mas para sinalizar que a hora de falar havia chegado, mesmo que as palavras ainda não estivessem prontas para sair das minhas lábios. Ela não me olhou nos olhos, olhou para algum lugar que eu não via, como se fosse o destinatário de todas as respostas que ainda não pude formular. E o que digo, para encerrar este primeiro encontro com o que a câmera mostrou, é que o meu silêncio não foi apenas uma reação, foi uma escolha perigosa, a escolha de não interromper o ruído que finalmente começou a nascer dentro de mim, de não exigir de mim mesmo a explicação exata para tudo o que estivera escondido sob a superfície de uma vida que eu sempre considerei previsível. A porta, com o passar do tempo, tornou-se apenas uma linha na trajetória do destino. E eu, ainda com o que restava de coragem pulando no peito, percebi que aquele almoço tinha acabado de terminar de uma forma que eu não desejei.
O único almoço que não acabou era justamente o que eu precisava abandonar para entender o que o vídeo poderia me ensinar. Fico ali, olhando a tela que já não é apenas tela, esperando que as palavras que vieram aparecer me aproximem de uma verdade que não se entrega sozinha. O que eu vi naquele vídeo, o que a garçonete prometeu me mostrar, não é apenas uma lembrança. É o mapa de uma história que já começou sem que eu percebesse e que, inevitavelmente, me puxará para o outro lado da mesa, para onde as perguntas e as decisões não podem mais ser adiadas. E eu não sei ainda se estou pronto para segui-la. A cada respiração, o ar ali dentro parecia ficar mais velho, mais carregado de segredo do que o ar de qualquer outono na cidade. Enquanto as imagens ainda ferviam na tela, o ruído do restaurante se afastava, como se eu tivesse sido arrancado de um mundo comum e jogado dentro de uma sala que não cabia na minha cabeça. O brilho da tela refletia nos meus olhos, mas o que eu via não era apenas um registro de algo que aconteceu ali. Era uma tentativa lenta de me trazer de volta a um tempo em que eu ainda cabia na casa, sem que as paredes respirassem comigo. As cenas que surgiam não chegavam com a pressa de uma revelação chocante, mas com a cadência de quem está desenhando, linha por linha, o mapa de um segredo que não quer ver a luz do dia. Primeiro, pequenos gestos. Depois, um mosaico de rostos que eu reconhecia sem reconhecer. A mesa da família era um palco antigo. As cadeiras rangiam sob a lembrança de prós e contras. As taças tilintavam como que alertando para um ritual que jamais tinha fim. A câmera, não mais apenas um objeto técnico, parecia ter se tornado uma testemunha que não falha, que guarda cada dobra do passado como se fosse a última peça de um quebra-cabeça que, de tão familiar, me dava a sensação de ter sido eu quem o compôs sem saber. O que vazou para fora daquela tela não foi apenas a visão de gente que já se foi. Foi o pressentimento de uma conversa que nunca deveria ter saído do quarto onde a conversa nasceu. O sussurro de alguém dizendo algo que o silêncio da casa manteve enterrado. A mão que se move com uma preparação quase coreografada. O olhar que evita o de quem observa para não cair numa armadilha de memória. A cada frame, eu via mais claramente o lado de casa que eu tinha esquecido. Ou que, por algum prazer sombrio, eu havia permitido que fosse esquecido por completo. Um homem de terno esfarrapado de tempo, não um estranho, mas alguém que eu reconhecia pela maneira como o peso das palavras sai da boca sem a menor vergonha. Alguém que sabe o que custa manter escondido o que deveria estar aberto. E junto a ele, a mulher com a expressão de quem carrega o mundo inteiro nas costas. A mesma mulher que, anos depois, ainda me oferece a água que não acalma, mas que faz a boca secar só para que eu sinta que o segredo está ali, respirando entre a garganta e a língua. Foi assim que comecei a entender o que aquele pedido de prometer que não iria desmaiar significava, não como uma ameaça, mas como uma chave, uma instrução para não deixar o corpo tremer, não deixar que o que eu vi cintile tão forte que me tirasse do eixo do presente, porque a tela não mostrava apenas imagens, mostrava um tempo que, se eu olhasse direito, prometia me puxar para dentro dele, como se eu estivesse prestes a mergulhar em uma piscina que não convida, mas engole quem vacila. No meio das cenas, houve um momento que espargiu a minha atenção com uma lâmina fria, uma gaveta entreaberta, a sombra de uma carta dobrada em quarto, o toque quase imperceptível de uma algema de segredo que não deveria parecer tão leve. A câmera não gravava apenas o que estava lá em cima, no tampo, gravava o que se escondia sob o tampo, o que se passava nos bastidores do que chamávamos de normalidade, o que era dito sem ser dito, e por isso tão difícil de esquecer quando se retorna ao silêncio do salão. E de repente, a memória que eu não sabia que tinha ficou tão clara que quase me machucou. A promessa de que não desmaiar não era uma escolha, era um pedido de reconhecimento. O que eu deveria suportar não era apenas o peso de ver o que não deveria ter sido visto, mas o peso de aceitar que eu sempre soube, de maneira difusa, quase tímida, que o que me define não é o que eu faço de dia, mas o que eu não digo, o que eu carrego, o que eu deixo invisível para não ferir quem está ao meu lado. Aquele vídeo era, de algum modo, um confessionário silencioso que não aceitava perguntas, apenas respostas que surgiam sem que eu pedisse.
O rosto da garçonete, que até então foi apenas uma figura que fechou portas com a delicadeza de quem sabe que cada ação pode mudar o curso de uma história, ganhou, ao longo das imagens, uma expressão que parecia dizer: você não precisa entender tudo de uma vez, mas precisa reconhecer que tudo o que vê é parte de você, mesmo que você não tenha percebido. Ela não se aproximou nem me deixou encostar nos olhos dela. Ela apenas deixou que a tela brilhasse sem interrupções, sem adendos, como se o tempo da casa tivesse parado para que eu pudesse escutar a verdade que ele guardava. Eu ouvi, em meio ao ritmo atrasado das taças e ao sussurro de conversas que não eram minhas, a voz que parecia vir de longe, não da boca dela nem da minha, mas do próprio mecanismo do filme que se desenrolava diante de mim. Era a voz de alguém que não queria ser ouvido, ou que já não podia evitar a si próprio. Alguém que dizia, de forma clara e cruel, que tudo o que eu vivo agora tem raízes em um segredo que eu nunca consegui encarar de frente. O tempo da tela se esticava, a cada frame, até que o meu coração passou a ocupar o espaço daquela sala como se eu fosse um espectador que, de repente, ganhou a função de protagonista, sem roteiro, sem desculpas, apenas com a urgência de entender o que o passado, disfarçado de memória, realmente quer de mim. A promessa voltou a soar na minha cabeça, mas não como uma exigência externa. Foi o grão de verdade que começou a fincar fundo. Não se trata de não desmaiar diante de imagens difíceis, trata-se de não desmaiar diante de quem eu realmente sou, diante do que eu, até então, preferi não reconhecer, porque o reconhecível era mais fácil de negar do que o invisível que me cercava desde sempre. E, enquanto o brilho da tela desacelerava, a sensação de que aquilo era apenas o começo me atingiu como uma brisa que anuncia outra tempestade. Não era apenas uma história para passar o tempo, era um mapa para onde eu poderia, ou seria forçado a, caminhar, se quisesse entender por que minha vida parece uma sequência de coincidências que não são coincidências, mas notas num mesmo compasso que por muito tempo ouvi sem ouvir. O que me segurou, no entanto, não foi o fascínio da revelação, mas o peso de uma decisão que ainda não era minha para tomar. A garçonete, com a calma de quem sabe que cada escolha tem um custo, aproximou-se de novo, não com palavras, mas com o silêncio que envolve as perguntas que o vídeo ia abrindo dentro de mim. Ela me ofereceu a possibilidade de fechar os olhos, de desligar o peso que pesava sobre o meu peito, de fingir que tudo aquilo não tinha o poder de me transformar e que eu poderia continuar a andar pela cidade como se nada tivesse acontecido. Mas, no instante em que ela fez esse gesto simbólico, a tela pareceu respirar com mais força, como se insistisse em me dizer que não há atalhos para a verdade, que cada desvio apenas adia o encontro com o que está esperando do outro lado do vidro. E assim, ainda olhando para o brilho frio da tela que não dizia tudo, eu sussurrei, quase como quem declara uma fé sem fé. Prometo que não vou desmaiar. Não pela bravata de quem enfrenta apenas o choque de imagens, mas pela necessidade de ficar consciente de cada passo que eu dou, de cada silêncio que eu decido manter, de cada segredo que eu ainda preciso aceitar, para que o meu passado possa, enfim, deixar de me empurrar para trás do que eu sou hoje. A promessa não era sobre a reação do corpo, era sobre a minha disposição em caminhar pela trilha que aparece quando a memória, não mais como lembrança, se transforma em responsabilidade. E, com esse peso na voz que parecia que poderia desmoronar a qualquer momento, a tela permaneceu, o ambiente permaneceu, e o silêncio ao nosso redor manteve a atenção de quem sabe que tudo pode mudar no instante em que alguém decide olhar para o que o tempo insiste em esconder. O que a câmera mostrou não apenas me levou a uma verdade desagradável, mas abriu uma porta pela qual, talvez, eu tenha que atravessar sozinho. O próximo passo, eu ainda não sabia qual seria, mas o impulso era claro. Seguir adiante, sem desmaiar, com a promessa firme de entender o que aquele vídeo prometia revelar sobre mim, sobre a minha família e sobre o espaço entre a vida que eu conheço e a história que ainda não ouso contar. A cada batida de coração, o restaurante parecia diminuir de tamanho até virar um instrumento de observação, uma lente que me apontava não apenas o que eu fazia, mas o que eu sempre escondi de mim mesmo. O brilho da tela continuava a dançar nos meus olhos, mas agora não era apenas curiosidade,
Era a mão invisível de alguém que me empurrava para dentro de uma memória que eu preferia manter lacrada, atrás de portas que não deveriam mais abrir. No filme que rodava na minha frente, a gaveta do tempo volta a se entreabrir. A imagem não era apenas de objetos sobre a mesa. Era de uma dinâmica antiga, repetida em silêncio, que me diria quem eu era quando ninguém olhava. Entre os frames, apareceu a sombra de um quarto que não era o meu, mas que me conhecia melhor do que eu mesmo. A carta dobrada não estava em cima da mesa. Estava escondida, como se tivesse sido guardada para lembrar a alguém que não se permite lembrar. A algema de segredo, que eu primeiro interpretei como símbolo de imposição, ganhava contornos diferentes. Era a promessa de manter alguém preso a uma verdade que ninguém ousava pronunciar em voz alta. O homem de terno, que eu reconhecia não pela aparência, mas pela cadência de falar, reapareceu com mais clareza. Não era apenas um veterano de uma história antiga, era uma voz dentro de mim que insistia em dizer que o passado não é uma linha separada do presente, mas o piso onde piso todos os dias sem me dar conta. Ao lado dele, a mulher que carregava o peso do mundo, a mesma que me oferecia água que não acalma, deixou escapar uma expressão que não era de ternura, mas de responsabilidade pesada. No vídeo, a cena não tinha um fim em si mesma. Era um corredor que se alongava, uma porta que não se fecha, um convite para avançar mesmo quando o chão treme sob os meus passos. Prometer que não vou desmaiar não era mais um juramento diante de uma tela fria, era uma decisão para continuar olhando, ainda que cada novo frame cercasse meu corpo de sombras. O que me puxava adiante não era apenas a curiosidade de entender a sequência, mas o reconhecimento de que cada gota de memória que eu recusava ver tinha, na verdade, o mapa da minha próxima escolha. A cada frame, o vídeo me ensinava que a desorientação não é perda, mas uma bússola torta que aponta para a verdade que está escondida sob o que consideramos normal. Entre as imagens, houve um instante em que a cômoda da memória pareceu ganhar peso. Uma gaveta entreaberta, a sombra de uma carta dobrada e o som quase inaudível de algo que se moveu nos bastidores do que chamávamos de família. Não era apenas um segredo técnico, era o sussurro de alguém que poderia ter parado o tempo para que eu nunca descobrisse a linha que liga o meu nascimento ao meu presente. E, de repente, ficou claro que a promessa de não desmaiar não era apenas um freio para o pânico diante do que se via. Era um pedido para que eu, finalmente, aceitasse a responsabilidade de ser quem eu sou, mesmo quando o que eu sou parece não caber na história que me contaram. A garçonete, cuja presença fora apenas uma moldura de suporte no começo, ganhou contornos mais nítidos à medida que o vídeo avançava. Ela não se movia para me assustar. Movia-se para me preparar. Nos seus gestos não havia malícia, mas uma paciência que parecia medir o tempo com outra régua, a régua da verdade que não pode mais ser adiadas. Ao longo das imagens, o lembrete de que cada resposta que eu buscava não estaria em uma palavra pronunciada, mas no peso de aceitar o que o passado insiste em me oferecer, uma porta entreaberta para que eu atravesse sem saber para onde. E mesmo assim, continuar. No silêncio que ficou depois de as cenas se acalmarem, ouvi o barulho dos pequenos rituais da casa, o ranger das tábuas sob a pisada de alguém que já não está ali, o tilintar das taças que parece querer marcar tempo com outra batida. O que eu via não era uma mera lembrança, era a chance de reencontrar o fio que liga minha infância a uma verdade que eu me recusei por muito tempo a tocar. E ali, na borda da mesa, percebi que não era apenas o passado que me esperava. Era eu mesmo, esperando por mim em algum lugar que eu seria capaz de reconhecer apenas se eu aceitasse que cada segredo da família também era meu, mesmo que eu tivesse fingido ignorá-lo. Prometer que não vou desmaiar, agora, não parece mais uma exigência externa, mas um pacto comigo mesmo. Não fechar meus olhos diante do que me tornou quem eu sou, mesmo que o peso da memória tente esmagar a minha garganta. Eu precisava caminhar para frente, mesmo sem saber o que me aguardava do outro lado do vidro, porque ficar parado era apenas permitir que o tempo me desfigurasse aos poucos, até que eu me perdesse de vez na sombra do que fui. A promessa, portanto, não era uma fuga da verdade, era o custo de permanecer inteiro diante dela. E enquanto a tela ainda refletia meu rosto, vi que o próximo passo não seria uma fuga, mas uma escolha.
atravessar o limiar do restaurante com a mente aberta para o que a memória tem a ensinar, sem me agarrar a atalhos ilusórios. O mundo lá fora, a cidade que parece não dormir jamais, tornou-se por um instante o espaço onde a minha história poderia realmente começar a ser contada sem blefes. O que me aguardava não era uma revelação única, mas uma sequência de passos que eu ainda precisava escolher, cada um com o seu peso, cada um com o seu preço. E então, respirei fundo, como se o ar pudesse filtrar a névoa que pesava sobre meus pensamentos, e disse em voz baixa, para ninguém ouvir além de mim mesmo: prometo que não vou desmaiar, não pela bravura de enfrentar imagens, mas pela coragem de enfrentar quem eu sou quando ninguém olha. E com essa promessa gravada no peito, levantei-me da cadeira, deixei a mesa para trás e caminhei em direção à porta, que pela primeira vez não parecia apenas uma barreira, mas uma passagem. O mapa dentro daquele vídeo já tinha começado a me guiar, linha após linha, para onde eu ainda não havia decidido ir, mas que de alguma forma já me chamava. A cidade lá fora parecia respirar comigo, em uma cadência que não prometia alívio, apenas continuidade. A chuva, leve e insistente, batia nos toldos enquanto eu passava pelo corredor estreito entre o restaurante e a rua, como se cada gota quisesse registrar o momento em que eu aceitava finalmente caminhar para dentro do segredo. O vídeo ainda ardia na retina, não como curiosidade, mas como uma mão fria que me puxava pela nuca, lembrando que a história não termina onde o prato termina, nem onde a risada da família se desfaz. Ela apenas muda de sala, muda de pessoa, dobra a esquina do tempo para ficar mais perto de mim do que eu gostaria que estivesse. No caminho, a garçonete parecia ainda ali, não presente, mas onipresente. A sombra que se recorta no vidro, espelhando a minha própria dúvida. O meu olhar que procura uma resposta sem saber exatamente o que perguntar. Cada passo na calçada deixava uma marca sutil no meu peito. Uma evidência de que não era mais possível dizer que aquilo era apenas entretenimento, um truque de câmera ou uma coincidência bem montada. O mapa do vídeo, linha por linha, começava a transformar-se num mapa real. Não mais um conjunto de imagens, mas instruções para chegar a um ponto onde a verdade, a minha verdade, não caberia dentro de uma memória conveniente. Cheguei ao portão da casa antiga, onde a madeira rangia de uma forma que parecia respirar junto comigo. A gaveta da cômoda no quarto de meus pais, aquela gaveta que eu quase não ousava abrir quando era criança, pulsava na minha lembrança como se estivesse viva, pronta para revelar o que sempre esteve ali, apenas invisível aos olhos que não ousavam perguntar. O vento varria a varanda, e o barulho do mundo fora parecia querer me lembrar de que há perguntas que não se calam, mesmo que o silêncio dentro de casa tenha feito de tudo para não ouvir. Entrei sem anunciar, como alguém que já não precisa pedir licença para revirar o próprio passado. No quarto, a aura era a mesma de sempre. Cheiro de madeira antiga, tinta que descascava nos cantos, o sussurro do tempo preso entre o papel de parede. E ali, na frente da cômoda, eu vi de novo a gaveta entreaberta na memória. Não era mais apenas uma lembrança, era um sinal, uma porta que se abriu sem ruído, revelando algo que não cabia mais dentro das explicações que eu costumava dar a mim mesmo. A gaveta continha algo que parecia improvável, e talvez por isso fosse tão verdadeiro. Uma carta dobrada, selada com um emblema que eu reconhecia apenas porque a família o usava em momentos de segredo. Não era uma carta qualquer. Era uma carta que deveria ter sido lida há muito tempo, escrita por alguém que não estava mais ali para dizer se as palavras tinham coragem suficiente para atravessar o tempo. O papel rugoso guardava uma caligrafia simples, mas firme, como quem não admite hesitar diante da verdade. Abri devagar, com o cuidado de quem não quer quebrar a alergia do passado que se agita quando a memória se aproxima demais das mãos. A carta não apenas falava, ela apontava. Dizia, em termos contidos, que a linha de nascimento que eu carregava não era apenas uma sequência de acasos, mas uma escolha tomada por alguém que não tinha mais voz para explicar. O vocabulário era discreto, mas cada frase era uma pista. Nomes que eu reconhecia sem reconhecer, datas que pareciam marcadas com uma tinta que não desaparece, referências a um tempo em que a família era diferente,
mais contida, mais vingativa com seus próprios segredos. Não havia raiva ali, apenas a firmeza de quem sabe que uma verdade, uma vez revelada, não volta a ser apenas história, torna-se responsabilidade. Entre as linhas, encontrei o que procurava sem saber que procurava. Uma menção a uma pessoa ausente, alguém que carregava o mesmo sobrenome que eu, alguém que não estava registrado como parte da família que eu me recordava, mas que poderia explicar por que tudo aquilo que eu vivi sempre pareceu seguir um mesmo compasso. A carta falava de uma escolha, feita cedo demais para ser lembrada com clareza, de um segredo que teve de ser guardado para não ferir quem ficou para trás. E ao final havia uma assinatura, não de alguém vivo, mas de uma decisão tomada no passado, uma decisão que transformou o curso de tudo o que veio depois. Quando dobrei a carta de volta, o peso dentro do peito mudou de essência. Não era mais apenas a curiosidade que me impulsionava a seguir adiante. Era a sensação de que o meu próprio nome não era uma simples herança, mas um contrato com o que eu tinha que enfrentar para não perder o que ainda me restava de mim. Voltei à sala. Fiquei diante da janela e observei a cidade que não dormia, com as luzes tremeluzindo como se piscassem para me lembrar de que o tempo continua, mesmo quando você tenta manter o passado preso dentro de 4 paredes. Voltei a pensar no que a garçonete havia dito, não como ameaça, mas como uma promessa, que o desmaio não é apenas do corpo, mas da mente, que recusa ver o que está diante de si. A carta revelou que o desmaio era a sombra de algo maior, a possibilidade de perder tudo o que eu acreditava ser meu, para ganhar algo que não sabia que existia dentro de mim. E eu percebi que o próximo passo não seria ficar para trás, nem recuar diante do peso. Seria atravessar o limiar da casa para além da porta que eu sempre vi como fronteira. A porta que separa o que é contado como passado do que ainda pode ser vivido como presente. Meu silêncio, que antes era apenas a pausa de quem precisava reunir coragem, tornou-se um tipo de respiração deliberada. Eu não iria mais prometer apenas não desmaiar diante de imagens. Prometia, firme, não desmaiar diante de mim mesmo, diante do que o nome da família realmente significava, diante da promessa que alguém fez para mim sem eu saber. E quando o relógio da casa marcasse a hora certa, eu iria para frente. Não para escapar, mas para aceitar a responsabilidade que a carta me entregava. Reconhecer que a minha história não começa com minha chegada. Ela começa com a decisão de olhar para o que ficou escondido, de abrir a gaveta que sempre ficou entreaberta, de ouvir o sussurro da casa como se fosse uma voz que me diz quem eu realmente sou. O mapa dentro daquele vídeo já tinha começado a me guiar, linha após linha, para onde eu ainda não havia decidido ir, mas que, de alguma forma, já me chamava. A cidade, com a chuva batendo nos postes como dedos de alguém que insiste em tocar a única nota que falta para completar uma melodia quebrada, parecia empurrar meus passos em direção a um destino que eu não sabia se iria me acolher ou me engolir. Segui pela calçada, seguindo o traço invisível do que eu tinha visto, como quem caminha sobre vidro moldado pela memória. Cada passo reverbera em silêncio, cada respiração carrega o peso de uma pergunta que não tem resposta pronta. O caminho me levou até o limite da cidade, onde a arquitetura se curvava para o erro de alguém. Uma casa antiga, esquecida pelo tempo, coberta de musgo e histórias que só os ventos ousavam mencionar. As janelas, empoeiradas, pareciam olhos velados que me observavam sem querer ser observados de volta. O portão rangeu ao se abrir por si mesmo, como se alguém ali dentro tivesse decidido, por fim, conceder-me passagem. Não havia luz suficiente para iluminar a verdade, apenas um halo lânguido que desenhava sombras nas paredes, movimentos lentos que pareciam orquestrar a entrada de uma memória que eu ainda não estava preparado para encarar. Entrei sem anunciar, como quem volta a um quarto de infância que sempre soube onde iria terminar o seu jogo. O corredor cheirava a madeira velha, a desespero bem acabado de quem sabe que as portas que se abrem não voltam a ser fechadas com a mesma suavidade. No final do corredor, uma porta entreaberta revelava o mínimo espaço de uma sala que parecia ter parado no tempo. O interior não oferecia conforto, oferecia o peso de uma verdade que se recusa a caber nos moldes de uma convivência comum. A casa, que havia sido palco de risadas que hoje soavam como ecos distantes,
guardava silenciosamente o segredo que a carta da gaveta prometia revelar, e eu, sem mais escapatória, andava em direção a esse segredo com a respiração prendida, como quem aguarda o instante exato em que o mundo inteiro muda de direção. A sala em que entrei não era grandiosa. Era modesta, porém carregada de sinais de uso intenso, de uma vida que, em algum ponto, precisou ser protegida a qualquer custo. No centro, uma cômoda simples, de madeira manchada pelo tempo, ficava com uma gaveta entreaberta que eu reconheci não pela primeira vez, mas pela repetição insistente de memórias que não queriam se dispersar. A gaveta parecia pulsar com o mesmo ritmo do meu coração, uma batida que não admitia curiosidade sem coragem, uma pressão que não permitia que eu fingisse que não entendia o que aquele espaço escondia. Ao tocar a madeira, senti uma vibração sutil, como se o passado estivesse respondendo ao meu toque, aprovando a minha decisão de continuar. Abri a gaveta com cuidado, temendo que qualquer movimento, mesmo mínimo, pudesse quebrar o silêncio que ali vivia. Dentro, repousava uma carta dobrada, envelhecida pelas décadas, com a assinatura de alguém que não estava mais entre os vivos para confirmar ou contestar o que ali estava anotado. O papel tinha o cheiro forte de uma história que alguém tentou impedir que fosse lida, e eu pude sentir, ao segurar a carta, o peso de uma escolha que não me pertencia apenas no presente, mas que tinha moldado minha origem sem que eu soubesse nomear exatamente como. As palavras, escritas de forma contida, falavam de uma linha de nascimento que não era apenas uma coincidência, mas uma decisão tomada muito cedo por alguém que não tinha voz suficiente para se defender publicamente. O vocabulário era discreto, mas cada frase parecia uma pista deixada para alguém que talvez não fosse capaz de entender naquele momento, mas que, ao longo dos anos, acabaria por reconhecê-las como a verdade que sempre esteve cantando sob o silêncio. A carta mencionava um sobrenome que eu, por algum orgulho cego, acreditava ser o meu desde sempre, e ao mesmo tempo abria espaço para a possibilidade de que aquele sobrenome pudesse ter sido, antes de tudo, uma máscara para esconder outra história mais antiga, mais complexa e, de certa forma, mais cruel. A leitura não foi simples. Cada linha parecia exigir que eu olhasse para trás com uma sinceridade que eu nunca tinha praticado diante de qualquer espelho. A carta falava de uma escolha feita cedo demais para que alguém pudesse lembrá-la com clareza. Um ato que mudou o rumo de várias vidas, inclusive a minha, ainda que eu não soubesse disso. Ao final, a assinatura não era de uma pessoa viva, mas de uma decisão tomada no passado. Uma decisão que, mesmo não sendo visível no presente, estava gravada na linhagem que eu trazia como um peso invisível. Fechei a gaveta com delicadeza, não para prender a verdade, mas para manter a honra que ainda restava a quem carregava um segredo dessa magnitude. O silêncio da casa envolveu-me como um manto pesado, e ao recuar alguns passos, pude entender que a carta não apenas apontava para uma verdade, mas também oferecia, como parte da própria carta, o caminho para aceitá-la. A gaveta não era apenas um objeto, era o portal para uma lembrança que eu precisava assumir. Não como um peso que me esmagaria, mas como uma responsabilidade que me tornaria inteiro de uma vez por todas. Voltei para a sala principal, onde a chuva ainda caía lá fora como uma cortina suave de água que não deixava claro se eu deveria chorar ou respirar. A garçonete continuava ausente de forma física, mas absolutamente presente na minha percepção. Uma silhueta que aparecia cada vez que eu fechava os olhos, uma lembrança de que a verdade não se desfez com a minha entrada naquela casa. Ela apenas me esperava para ser reconhecida. O mapa daquele vídeo movia-se, não mais apenas como uma linha invisível, mas como uma trilha de decisão que eu precisava seguir com a firmeza de quem sabe que cada passo pode ser o último antes de tudo mudar. À medida que a carta revelava mais detalhes, percebi que não se tratava apenas de um segredo de família, mas de uma relação entre passado e presente que ficava cada vez mais estreita à medida que eu me aproximava da origem do meu próprio nome. A carta falava de uma pessoa ausente, alguém ligado ao sobrenome que eu carregava e que, embora não estivesse registrado nos meus dias presentes como parte da família que eu me lembrava, ainda assim estava ligado, por um fio quase invisível, a tudo o que eu vivera até ali.
A ideia de que eu poderia ser, de alguma forma, fruto de uma escolha que não era minha para fazer e que, no entanto, moldou quem eu era, começou a se tornar parte de uma verdade que eu já não poderia negar. Enquanto eu segurava a carta, senti outra presença no ambiente, não física, mas real o bastante para fazer o ar vibrar. A sensação de que o tempo, aquela coisa que eu sempre considerei como linha reta, era, na verdade, um rolo de filme que se desenrola em camadas. Cada camada mostrava não apenas o que eu havia visto, mas o que eu havia evitado ver, aquilo que eu tinha decidido ignorar para manter a ordem que parecia segura. E foi nesse momento que a porta da sala pareceu ceder 1 milímetro, como se alguém ou algo tivesse entendido que eu finalmente havia reconhecido o peso de continuar adiante, mesmo quando o caminho é encharcado de dúvidas. Antes de fechar a noite, prometi, em voz baixa, não apenas não desmaiar diante do peso da descoberta, mas não desmaiar diante de mim mesmo, diante do que eu serei, quando puder encarar sem desvio a verdade que passou por mim como um vento frio que não pede licença. Saí da casa com a carta dobrada novamente no bolso, sentindo a chuva renovar a promessa de que o mundo lá fora continua, com ou sem a minha autorização para existir. No caminho de volta, a cidade parecia menos acolhedora e mais exigente, como se cada lâmpada, cada passo, cada sinal de trânsito estivesse fazendo perguntas que eu ainda não estava pronto para responder. O mapa ainda me conduzia, agora com mais clareza do que nunca. Ele não indicava apenas onde buscar respostas, mas quem eu precisava me tornar para acolhê-las sem desmoronar. O que a carta prometia confirmar não era apenas uma história de nascimento ou de herança. Era a licença para aceitar que a minha identidade não está somente no que me foi dado, mas no que eu escolho enfrentar e transformar. E enquanto eu caminhava pela noite úmida, uma certeza começou a respirar junto comigo. O próximo cômodo da minha vida não é um espaço físico, mas o espaço de coragem que me permite dizer, sem hesitar, que não vou desmaiar. Não agora, não diante da verdade que já está pedindo para ser reconhecida. O mapa continuava a me puxar, linha após linha, como uma linha de trem que não para até chegar ao destino definitivo, ainda que eu não soubesse quais seriam as paradas reais. A cidade, que antes parecia determinada a me testar, agora se reveza entre sombras e clarões, entre lembranças que se insinuam pelas esquinas e perguntas que insistem em se recusar a nascer mais tarde. Segui pelo trajeto que o vídeo apontava, mas cada passo soava menos como uma escolha consciente e mais como uma respiração desencadeada por uma força que conhecia o peso do meu segredo muito antes que eu aprendesse a nomeá-lo. A próxima etapa me levou para fora da área onde as casas guardam o calor da família, para um trecho da cidade onde a madeira velha se dissolve em pedra molhada e o tempo parece ter deixado de passar com a mesma pressa do resto. Cheguei a uma casa que já não tinha dono há anos, rodeada por eras que pareciam agarrar cada respingo de memória que tentava escapar. A pintura desbotada, o portão que rangeu ao meio milésimo de segundo, o silêncio que não era apenas ausência de som, mas presença de algo que se recusa a se explicar, tudo indicava que eu havia encontrado o próximo ponto de virada. O vidro da janela refletia, como um espelho antigo, não apenas a minha imagem, mas a imagem de alguém que eu ainda não reconhecia, alguém que me observava de perto, como se soubesse que eu entraria ali para ouvir o que o tempo guardava. Entrei sem bater, como alguém que retorna a um quarto de infância onde as brincadeiras terminam com a verdade batendo à porta. O interior parecia respirar com pausas largas, cada respiração do piso de madeira marcando a passagem do tempo como uma contagem regressiva. No centro da sala, repousava uma cômoda que eu reconheci de imediato, a mesma que havia aparecido na carta, com aquela gaveta entreaberta que parecia desejar dizer algo sem dizer. A gaveta não se abriu por minha força. Ela cedeu com uma gentileza surpreendente, como se soubesse que eu precisava lidar com aquilo sem provocar o alarme de que o passado gosta de se privar. Dentro havia uma pilha de papéis amarelados, quase translúcidos pela idade, amarrados por uma fita que já não era de seda, mas de memória. Em meio aos documentos, uma carta solta ocupava o centro da mesa. A grafia era firme, a assinatura discreta. Não era de alguém vivo, como eu temera, mas de uma decisão que alguém tomou no passado.
Uma decisão que, ao ser lida, pareceu se estender como uma ponte entre dois tempos, conectando o nascimento que eu carregava ao segredo que eu ainda lutava para aceitar. A carta falava de um sobrenome que eu carregava com orgulho cego, mas que, ao toque das palavras, revelava-se como uma máscara usada para cobrir uma história que jamais deveria ter ficado escondida tanto tempo. Ali, naquele instante, as palavras ganharam peso, não por sua gravidade, mas por sua precisão. A linha de nascimento não era apenas uma coincidência, era uma escolha tomada antes de eu nascer, feita por alguém que não tinha voz suficiente para defendê-la publicamente, mas que, de modo silencioso, planejou meu caminho para que eu crescesse sob aquele nome. Ao redor, os objetos pareciam se alinhar para me lembrar de que o segredo não era apenas do passado. Era uma responsabilidade que abria espaço para que minha identidade fosse reescrita com a convicção de quem decide, sem pedir permissão, seguir a verdade onde quer que ela me leve. A gaveta entreaberta, com o peso do segredo, pulsava como se respirasse junto comigo, como se cada fibra de madeira soubesse que o meu próprio destino dependia da coragem de abrir aquilo sem hesitar. Peguei a carta com cuidado, sentindo o papel rugoso desenhar linhas na palma da minha mão, enquanto a outra mão buscava o peso invisível da assinatura, aquele traço que não era de uma pessoa viva, mas de uma decisão tomada em uma encruzilhada antiga. O que era dito ali, mesmo em termos simples, falava de nomes que eu reconhecia sem reconhecer, de datas que carregavam um brilho que não sumiria, e de uma ligação entre passado e presente que não permitia negar a verdade de que minha história era, de uma forma ou de outra, herdada, mas não herdada de forma passiva, e sim como algo que eu poderia escolher assumir. Ao dobrar a carta de volta, senti que o ambiente inteiro respondeu com uma respiração mais lenta, um sussurro que parecia vir de além das paredes. A carta não apenas apresentava uma origem, oferecia uma via de reconhecimento, o direito de olhar para trás sem censurar o que tinha sido escondido, o direito de reconhecer que o meu nome não é apenas um rótulo, mas um acordo com o que o tempo exige que eu faça. A chave não era apenas entender quem eu era aceitar que quem eu sou não é apenas a soma das minhas escolhas no presente, mas o peso das escolhas que alguém fez por mim, para que eu pudesse existir com aquele sobrenome em meus lábios. Voltei à sala principal com a carta dobrada novamente no bolso, sentindo a cidade lá fora se tornar menos um palco e mais uma testemunha silenciosa. A garçonete, ainda que ausente fisicamente, parecia a cada passo que eu dava estar mais perto de mim mesma, como se a presença dela fosse uma espécie de bússola invisível que me apontava para dentro da casa que eu estava, de alguma forma, aprendendo a chamar de minha. O mapa do vídeo continuava a girar, não mais como uma rota externa, mas como uma linha interna que me conduzia ao cerne do que significa possuir um sobrenome que carrega uma responsabilidade antiga, não como culpa, mas como lembrete de que a verdade tem o direito de existir, mesmo quando o mundo prefere que permaneça escondida. Antes de encerrar esta visita, prometi a mim mesmo que não iria desmaiar diante do peso da revelação, mas que também não iria fingir que tudo estava resolvido. A verdade que a carta oferecia não era uma peça única de um quebra-cabeça, era a moldura que sustentava a imagem completa de quem eu era capaz de me tornar. Saí da casa com a chuva ainda caindo suave, deixando a gaveta entreaberta como quem deixa um segredo respirar, sabendo que o próximo passo seria atravessar novamente a vida real com o coração mais leve, mas a cabeça carregada de perguntas que não vão se apagar sozinhas. O mapa ainda me chamava, não para me assombrar, mas para me guiar em direção à decisão que eu ainda não havia tomado plenamente. Aceitar que o meu nome é uma legenda que eu preciso escrever, linha por linha, sem desbotar a tinta do passado no presente que ainda estou aprendendo a viver. O mapa, que por tantas vezes parecia uma linha externa, agora parecia ter se entranhado na própria pele de quem eu sou. Cada passo que eu dava por aquela cidade que não dorme mais parecia pesar menos como escolha e mais como inevitabilidade, como se a própria noite tivesse sido preparada para me receber de volta ao segredo que eu carregava sem saber pronunciar o nome dele. O ar úmido entrava pelos meus poros, e com ele, uma lembrança que não cabia mais em palavras. O tempo não corria para frente.
Ele recuava, em suaves respirações, até eu reconhecer de onde eu vim, para entender aonde eu poderia ir. A casa que encontrei, no limite urbano, coberta de eras que pareciam agarrar cada respingo de memória, não era apenas um local. Era um portal entre o que eu era e o que eu poderia definitivamente virar se aceitasse a verdade. Entrei sem anunciar, como alguém que retorna ao quarto de infância, onde as regras mudam quando as portas se fecham atrás de você. O corredor cheirava a madeira antiga, a ferro de segredo, a tinta que já não é tinta, mas o registro de tudo que alguém decidiu esconder para proteger uma vida. A cômoda no centro da sala, com a gaveta entreaberta, parecia ainda pulsar com o mesmo ritmo do meu coração. Uma batida que não admite hesitação, que exige coragem para virar a página sem deixar que o medo a rasgue em pedacinhos. Abri a carta pela última vez, sem pressa, como quem finalmente lê uma escritura que sempre pareceu destinada a ser tomada de improviso. As palavras, antigas o suficiente para ter cheiro de tempo, descreviam uma linha de nascimento que não era apenas uma coincidência. Era uma decisão tomada por alguém que não tinha voz suficiente para gritar, ou que, quem sabe, escolheu não gritar para poupar a vida de alguém que ainda respirava sob o mesmo teto. A assinatura não era de alguém vivo. Era o traço de uma decisão tomada no passado, uma encruzilhada que, embora invisível aos olhos de hoje, moldou o meu redor desde o começo. E ao ler cada linha, eu senti como se o sobrenome que eu carregava fosse, ao mesmo tempo, meu e do segredo que alguém, em nome da proteção, decidiu carregar por mim. A leitura abriu espaço para uma verdade que não cabe em romance familiar. A carta falava de uma figura ausente, alguém que partira antes de eu nascer, trazendo consigo um peso que não cabia nem na lembrança nem na memória de quem ficou. O sobrenome que eu ostentava já não era apenas um rótulo, era uma espécie de contrato silencioso com o que a vida pode exigir de quem recebe um presente tão antigo quanto o tempo. A gaveta entreaberta, antes apenas um sinal, parecia agora o portal de onde saíam as vozes do passado, alinhando-se com a minha própria respiração para me lembrar que não existe caminho que não envolva olhar para trás sem se desfazer do que se esconde lá dentro. O que mais me atingiu foi perceber que a carta não falava apenas de nomes ou datas. Falava de uma responsabilidade gradual que se impôs a quem ainda não tinha conseguido nomear a si mesmo. A cada frase, sentia que o meu corpo respondia com uma espécie de memória física, o peso nos ombros, a pele que se arrepia com a lembrança de uma criança que cresceu sem reconhecer o próprio lar, o coração que sabe que a verdade não é apenas uma história contada para consolar, mas uma chave que pode abrir portas que o tempo manteve fechadas para que a vida pudesse seguir adiante sem desmoronar. A carta deixava claro que o segredo não era apenas do passado, mas do modo como eu escolheria carregar essa herança nas próximas escolhas que eu fosse fazer. A gaveta entreaberta, com o peso do segredo, parecia pulsar como se respirasse com o meu próprio peito. Peguei a carta com cuidado, sentindo o papel áspero deslizar na palma da mão, o peso da assinatura que não era de alguém vivo, e ainda assim carregava a clássica certeza de que aquilo que ficou escondido precisava de uma voz para existir plenamente. O que estava ali não era apenas uma história de nascimento, era a linha invisível que ligava a minha vida ao piano de segredos que a família havia tocado sem nos dizer as notas certas. A cada linha, eu via rostos que não reconhecia, datas que não cabiam no calendário que eu conhecia, nomes que carregavam o peso de uma verdade que não cabia na aparência segura do que foi apresentado como normal. E então, no silêncio que se fez entre a chuva lá fora e o tic-tac gasto do relógio na parede, entendi que a carta não me oferecia apenas explicação. Ela oferecia o direito de escolher como eu iria conduzir o que era meu para aceitar. Não era mais sobre desmaiar diante da magnitude do que apareceu. Era sobre a coragem de olhar para mim mesmo, para o nome que eu dizia a meus lábios, e perceber que a minha identidade não é apenas a soma das minhas ações presentes, mas o som de uma música antiga que foi tocada para manter alguém vivo em meio a uma história que não poderia ser contada de outra forma. O mapa, que antes parecia um roteiro externo, agora era uma linha interna que me chamava a escrever meu próprio desfecho, linha por linha, sem me arrepender do que eu fosse descobrir ao longo do caminho.
Saí da casa com a carta repousando outra vez no bolso, e a cidade, que antes me parecia tão implacável, tornou-se apenas a tela onde eu iria desenhar o novo traçado da minha vida. A garçonete continuava ausente fisicamente, mas presente na minha respiração, como se a sua presença fosse a garantia de que, por mais pesada que fosse a verdade, eu não estaria sozinho naquilo que me esperava. O mapa do vídeo, de uma linha que parecia externa, transformava-se agora em uma bússola interna, não para me guiar para longe da dor, mas para me conduzir até onde o meu passado precisa ser visto com honestidade para que o meu presente possa respirar sem mentira. Antes de cruzar a esquina que separa o segredo da vida real, prometi a mim mesmo não apenas não desmaiar diante da força da revelação, mas não desmaiar diante de mim mesmo, diante do que serei quando eu descobrir tudo o que o nome que carrego realmente significa. A promessa não era uma fuga da verdade, era o compromisso de permanecer inteiro enquanto ela se revela, de não permitir que o medo apague a minha voz, de não permitir que o silêncio seja o único legado que eu herdei daquele passado que já não me permite escolher ignorá-lo. Caminhei para fora, com o brilho da água da chuva refletindo a promessa dentro de mim, certo de que o próximo passo não seria apenas aceitar a verdade, mas escrevê-la com a coragem de quem sabe que a vida, por mais imprevisível que seja, ainda pode ser contada, e que eu serei a quem a conta escolhe ouvir. Prometo que não vou desmaiar, não diante da verdade que se aproxima, não diante da pessoa que eu vou me tornar, e não diante do silêncio que ficou para trás. Estou pronto para caminhar, linha após linha, até que a história que pareceu falar em segredo possa finalmente falar em voz alta, comigo do lado de dentro, inteiro, sem desbotar a tinta do passado, no presente que ainda me espera para escrever o meu novo nome. O mapa dentro de mim pulsava com uma insistência quase física, batendo como o coração de uma máquina antiga que não pode ser desligada sem que algo crucial seja liberado. A cidade à minha volta continuava a respirar, mas o ar parecia ter mudado de densidade, como se a noite tivesse perdido a pele e revelado seus ossos, ossos de memória que rangiam ao menor toque de curiosidade. Segui o traço que o vídeo deixara gravado em minha pele, linha após linha, até chegar a uma entrelinha da cidade, onde o mundo antigo ainda se ergue em silêncio, esperando que alguém ousasse escavar o que repousava sob as tábuas gastas do tempo. A casa que encontrei ali, cercada por eras que pareciam abraçar cada respingo de lembrança, não era apenas uma residência. Era um portal entre o que eu era e o que eu poderia me tornar se aceitasse o peso da verdade que ninguém ousara pronunciar em voz alta. Entrei sem anunciar, como quem volta a um quarto de infância onde as regras mudam quando a porta se fecha atrás de você. O corredor cheirava a madeira antiga, a ferrugem suave de segredos que não suportavam o calor da luz do dia. No final dele, uma sala que já insinuava a presença de alguém ausente há muito tempo, alguém que, de algum modo, ainda respirava ali pelas frestas do passado, como se a casa tivesse uma memória própria que precisava de alguém para lhe dar voz. No centro, a cômoda continuava lá, a gaveta entreaberta brilhando com a promessa de que o segredo não tinha terminado de se revelar. Abra a gaveta, não com pressa, mas com a delicadeza de quem entende que tocar no que foi contido por décadas exige coragem maior do que a curiosidade. Dentro, encontrei uma pilha de papéis amarelados amarrados por uma fita que parecia mais uma corda de memórias do que um simples laço. Entre eles, uma carta solta ocupava o centro da mesa, a grafia firme, a assinatura discreta e o conteúdo que já não era apenas uma história de nascimento, mas o traço de uma decisão tomada no passado para manter alguém seguro ou para manter a verdade tão escondida que ninguém ousasse procurar por ela. A carta falava de um sobrenome que eu carregava como um troféu, mas cujo brilho, ao ser examinado de perto, revelava-se uma máscara, não o meu nascimento, mas a escolha de alguém que decidiu usar aquele nome para ocultar uma verdade mais antiga e muito menos conveniente. Não havia apenas nomes ali. Havia uma linha que ligava meu nascimento àquela outra história que eu ainda não tinha ousado ouvir. O papel carregava datas que não cabiam no calendário que eu conhecia, nomes que eu reconhecia sem reconhecimento,
e uma assinatura que não era de alguém vivo, mas de uma decisão tomada no passado para proteger alguém, ou para proteger uma história que, se contada, poderia desmantelar tudo o que eu tomava como certeza. À medida que mergulhava na leitura, senti o peso da gaveta, não apenas como objeto, mas como porta. A passagem entre o meu presente e uma origem que exigia não apenas compreensão, mas aceitação. A carta descrevia uma escolha feita cedo demais para ser lembrada com clareza. Um gesto que moldou o meu entorno desde o começo, ainda que eu não soubesse o nome daquele gesto, tampouco o rosto daquele que o realizou. A assinatura, não de uma pessoa viva, mas de uma decisão, parecia estabelecer um contrato invisível entre o que eu sou agora e o que alguém decidiu que eu seria, para que eu pudesse existir sob aquele sobrenome sem desmoronar diante da verdade esmagadora que ele carregava. Ao dobrar a carta e devolver o peso à madeira, a sala pareceu respirar mais devagar, como se o próprio tempo tivesse dado um passo atrás para ouvir o que eu ainda precisava dizer em voz baixa. A gaveta entreaberta, antes um sinal, tornava-se agora o portal que me convocava a encarar o segredo não apenas como um fardo, mas como uma oportunidade, a chance de escolher como eu iria conviver com a história que me antecede, sem que ela me determine sem a minha autorização. O que eu li não era apenas o passado falando, era o futuro oferecendo uma assinatura, uma autorização para que eu, finalmente, decidisse qual nome eu iria carregar a partir dali. Voltei à sala principal com a carta guardada no bolso, o peso do segredo transformando-se em uma responsabilidade mais audível. A responsabilidade de não escolher apenas desvendar, mas reescrever. A garçonete permaneceu invisível na minha percepção, mas sua presença, como uma linha tênue que atravessa o silêncio, parecia me guiar para além do que a cabeça podia compreender naquele momento. O mapa do vídeo não apontava mais para um lugar externo, apontava para dentro, para a parte de mim que ainda não ousava tomar posse daquilo que a genealogia, com sua distância gelada, tentara me entregar como legado. A leitura me deixou com uma certeza incerta. A verdade não é apenas o que se encontra, mas o que você decide fazer com o que encontra. A gaveta entreaberta não era apenas uma abertura física, era a anteporta para que eu escolhesse o meu próximo passo, não em resposta ao que apareceu, mas em resposta a quem eu quero ser ao atravessar aquele segredo. E ali, sob o tremor quase inaudível da casa, prometi a mim mesmo não apenas não desmaiar diante da revelação, mas não desmaiar diante de mim mesmo, diante da possibilidade de um nome que eu mesmo poderia escrever. Quando a noite caiu sobre a cidade e as últimas gotas da chuva se tornaram apenas um sussurro contra as janelas, saí da casa com a carta dobrada novamente no bolso. O retorno para a rua não era mais apenas retorno. Era a confirmação de que o próximo estágio do meu caminho não seria uma simples continuação do que já vi, mas a decisão de qual caminho eu desejava trilhar em toda a extensão do meu nome. O mapa ainda me chamava, mas agora com uma voz mais firme, menos externo e mais interno, como se a minha própria respiração tivesse virado bússola. E caminhando pela calçada molhada, eu soube que a resposta não estaria escrita em palavras simples, estaria escrita na coragem de escolher, linha por linha, o meu novo nome.